Amiga, você não sabe. Histórias reais que você não ouviu, mas deveria. Essa é mais uma história do quadro Deu Muito Errado. Oi! Hoje a gente vai contar a história da Giovana. Foi ela que escreveu pra gente. Mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas histórias. Bom, a Giovana, ela tem 23 anos e ela namora um rapaz que também tem a mesma idade que ela e que se chama Rodrigo. E os dois, eles moram no mesmo bairro, bem pertinho um do outro. A Giovana, ela mora com a mãe e o irmão mais novo, o Gabriel, que tem 16 anos. Ela e a mãe dela trabalham, né? E o irmão dela só estuda. O pai da Giovana e do Gabriel faleceu quando eles eram pequenininhos, então foram sempre aí os três. Eles levam uma vida simples, né? Mas são muito felizes. O Rodrigo, ele é filho de pais separados, né? Então ele mora só com a mãe dele, que a gente vai chamar aqui de Mônica. Então a Mônica, ela tem 55 anos, moram só os dois aí. E a Giovana falou pra gente que ela é meio chamativa. Ela é uma mulher que usa bastante roupa, as roupas dela são todas bem justas, bem curtas. Ela gosta de usar aí um saltão bem grandão. Ela gosta de bastante acessório e tá sempre sorrindo, sempre alegre. Ela falou pra gente que essa Mônica, ela é uma figura. Mas que também nunca teve nenhum problema com a sogra dela, assim, né? Elas sempre se deram muito bem. A Giovana e o Rodrigo, como eu falei anteriormente, eles moram no mesmo bairro, né? Bem próximos. Então eles costumavam se ver aí quase todos os dias. E aí teve um dia que eles estavam, a Giovana e o Rodrigo, né, estavam no carro do Rodrigo, indo para a casa dele, e quando estavam chegando próximo ali da casa, ela viu o irmão dela, o Gabriel, né? Ela achou estranho porque ele não costumava andar por ali. Aí ela até baixou o vidro ali, chamou ele, cumprimentou ele ficou meio surpreso ali quando viu os dois, e ela perguntou o que ele estava fazendo por ali, ele falou que estava vindo da casa de um amigo que morava ali perto. E ok. Tudo bem, vida que segue. E aí passou uns dias, a Fernanda estava indo novamente para casa do Rodrigo, né? E aí eles costumavam parar o carro na frente do portão e a Giovana descia para abrir o portão pro Rodrigo, né? Ela desceu do carro, estava indo ali abrir o portão, quando de repente ela olhou lá para dentro, o irmão dela saindo lá da casa, ela falou: Ué, o que você tá fazendo aqui? Porque assim, a família da Fernanda, que é o Gabriel, o irmão dela e a mãe dela, eles conhecem, né, a sogra dela, a Mônica, mas não são de frequentar a casa um do outro, né? Eles já tiveram aí a oportunidade de se conhecerem em churrasco e tal, mas não são muito de frequentar, né? Aliás, não são de frequentar a casa um do outro. Então ela ficou surpresa, achou estranho. E aí a Giovana perguntou pro Gabriel, irmão dela, o que ele estava fazendo lá, e ele disse que encontrou, que passou em frente a um supermercado que tinha ali próximo, e encontrou a Mônica saindo do supermercado e ela pediu ajuda para ele, porque ela estava com muitas sacolas pesadas, e aí o irmão dela disse que, claro, sem problemas, ia ajudar, e ajudou ela a levar as compras para casa dela. Então foi por isso que quando ela chegou ali, eles chegaram ali, o irmão dela estava saindo ali da casa da sogra dela. E aí ela ficou um pouco surpresa ali, mas enfim, né, ele fez uma gentileza, inclusive o namorado dela, o Rodrigo, agradeceu, né, a gentileza, e ok, vida que segue. Só que depois disso, na semana seguinte, a Giovana novamente encontrou ali o irmão dela saindo da casa da sogra dela, né, do namorado dela, assim que eles chegavam ali com o carro. E novamente veio a mesma explicação ali. Ela perguntou o que ele estava fazendo lá e ele disse que novamente ajudou a Mônica a levar, a carregar as compras ali do supermercado. Só que a Fernanda estava achando tudo isso muito estranho, porque o irmão dela, ele não é aquele tipo que é muito solícito, sabe? Ele não é conhecido ali pela generosidade dele, principalmente dentro de casa, que ele não gosta de ajudar muito, não gosta de fazer nada. Então ela estava achando muito estranho aquilo. Mas, em contrapartida, o namorado dela estava achando tudo normal, não estava suspeitando de nada e, enfim, parecia que era só ela que estava achando estranho ali essa interação do irmão dela com a sogra dela. Só que aí, a Giovana, ela começou a perceber um padrão. Porque ela sempre encontrava o irmão dela saindo ali da casa da sogra dela no final da tarde, que era justamente o horário ali
que eles chegavam, porque o Rodrigo saía do trabalho, pegava a Giovana no trabalho dela e eles iam juntos para casa dele ali por volta de umas 6, 6:30 da tarde. E aquilo foi deixando ela muito desconfiada. Ela estava muito desconfiada de toda aquela situação. E aí ela chamou o Gabriel para ter uma conversa séria. Isso aconteceu na casa dela, né, quando estavam só os dois. Ela chamou o irmão ali no quarto dela e começou a pôr ele ali contra a parede, perguntando ali o que estava acontecendo, por que ele estava indo tanto na casa da sogra dela. O Gabriel desconversou, disse que ela estava ficando doida, que ele só estava realmente ajudando ela esporadicamente ali com as compras quando ele encontrava ela no mercado, mas ela disse que não estava colando isso para ela, que ela conhecia muito bem ele e que era bom ele contar a verdade. E aí, depois da Giovana pressionar muito o irmão dela, ele confessou e ela ficou em choque. O que o Gabriel contou para Giovana? Ele disse que a primeira vez realmente ele estava passando ali em frente ao mercado, foi o horário que ele estava saindo ali do colégio, né? Passou em frente ao mercado, que era próximo ali à casa deles, no bairro deles ali. E a Mônica estava realmente saindo do mercado, cheia de sacola, e pediu a ajuda dele, né? Para ele ajudar ela a levar as sacolas pesadas aí até a casa dela. Aí ele disse que ajudou, levou as compras, tal, deixou tudo lá dentro e quando ele estava saindo ela pediu para ele esperar. Falou que queria preparar alguma coisa para ele comer, se ele queria beber alguma coisa. Ele disse que não precisava, né, que ele ia para casa. E ela falou: "Não, você deve estar com fome, né? Vou fazer alguma coisa para você comer". E aí disse que preparou uma comida para ele e aí ofereceu cerveja para ele. Gente, ele tem 16 anos, ele é menor de idade. E aí ele disse que comeu ali a comida que ela fez pra ele, que tava muito bom, ele agradeceu. E quando ele tava indo embora, ela falou pra ele ficar mais um pouquinho, que ela queria mostrar uma coisa pra ele. E aí ela pegou ele pela mão e levou até o quarto dela. Ele disse que estava muito nervoso, que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas que quando chegou no quarto dela, ela começou a se insinuar para ele. E aí ele entendeu que ela estava querendo algo a mais e cedeu e rolou ali e eles transaram no quarto da Mônica. A essa altura, a Giovana já estava passando mal, assim, já estava passando mal com toda essa história que ele estava contando para ela. E ele disse que depois dessa primeira vez, eles trocaram contato ali, né? E passou a virar rotina. A Mônica, ela trabalhava meio período, só na parte da manhã. Então ela voltava para casa aí por volta de 12:30, 1 da tarde, né? E era justamente também o horário que o irmão da Giovana saía do colégio. E aí ele contou que realmente estava frequentando aí a casa da Mônica e que eles estavam realmente ficando aí todo esse tempo. Então, o Gabriel passava a tarde, né, com a Mônica, e eles sabiam que o casal voltava ali por volta das 6, 6:30 da tarde, e aí era justamente ali o horário que o Gabriel estava saindo, né, da casa da sogra da Giovana. Ele nem para sair um pouco antes, enfim, eles nem para se esforçar um pouquinho para esconder mais esse relacionamento, mas enfim, ainda bem, de certa forma, né, porque a Giovana descobriu. E não era isso, não era só isso. Tinha uma coisa que estava preocupando muito mais a Giovana. Porque o Gabriel contou isso tudo para Giovana e pediu pelo amor de Deus para ela não contar para ninguém, porque ele estava apaixonado pela Mônica. Muito sério isso, né? E disse para não contar para ninguém, porque isso podia acabar com o relacionamento deles, ele não queria, porque ele amava a Mônica e ele não queria que eles se separassem. Então ele implorou, até chorou ali para Giovana não contar nada para ninguém. Ele disse ali para Giovana que a Mônica fazia ele se sentir muito bem, que ela tratava ele muito diferente, que ela fazia ele se sentir um adulto especial, sabe? Ela fazia ele se sentir muito especial, então que ele amava muito ela e tinha muito medo do relacionamento deles acabar. E ali a Giovana ficou sem chão.
Porque além dela estar lidando com uma situação completamente errada, ela também estava lidando ali com o fato de que o irmão dela estava envolvido emocionalmente com uma mulher de 55 anos, sendo que ele tem 16 anos. Ele é menor de idade. 16 anos e preso ali numa relação completamente desequilibrada emocionalmente. E foi por isso que a Giovana escreveu pra gente, porque ela realmente não sabe o que fazer. Ela não sabe como agir. Ela tem medo de contar pro namorado dela e ele, não sei, ser agressivo com o irmão dela, enfim. Ela tem medo de contar pra mãe e a mãe ir lá bater na sogra, porque a mãe dela, com certeza, quando souber, se souber disso, vai ficar furiosa. Então ela realmente não sabe o que fazer e como fazer. Ela olha para o namorado dela ali, sente muita culpa, olha para o irmão e fica muito, muito preocupada. E para a sogra dela é um misto de raiva com nojo, com indignação. Gente, é pesado, né? Pesado. Ela diz que às vezes que ela tem que ter uma interação ali com a sogra, que ela se segura assim, porque a vontade é voar na cara da sogra ali, sabe? É complicado. Então, para começar, Giovana, o ponto mais crítico disso tudo é que a gente não pode enxergar isso como um casinho escondido entre duas pessoas, porque o seu irmão ele tem 16 anos, ele é menor de idade e a Mônica tem 55, isso é muito grave. Porque por mais que ele ache aí, né, que ele tá vivendo um amor, um romance, enfim, o buraco é muito mais embaixo. Porque existe uma diferença enorme de maturidade, idade e poder nesse relacionamento. E honestamente, a responsabilidade maior aqui é única e exclusiva dessa Mônica aí. Acredito sim que antes de contar para o seu namorado, você tem que contar para sua mãe. Você tem que sentar com ela e contar, né, abertamente aí o que está rolando e vocês decidirem o que fazer. E eu acho também que vocês, depois que você alertar, né, conversar com a sua mãe, explicar toda a situação, abrir o jogo, contar o que está acontecendo, vocês têm que chamar o Gabriel, né, para conversar. E aí explica que isso que está acontecendo não é um romance, não é um caso, é crime, né? Então tem que ficar claro para ele que por mais que ele queira que ele estava apaixonado, que ele esteja apaixonado, enfim, isso é um crime. Que a lei entende que ele não tem maturidade para consentir nesse relacionamento. Fazer ele entender que a Mônica é adulta e está se aproveitando dessa situação. É não romantizar, porque não é um caso, isso é um crime. Mesmo que ele não esteja enxergando isso agora. E você realmente não tem culpa de nada, Giovana, mas você tem a responsabilidade de agir, né? Você tem que fazer alguma coisa. Então tem que agir sim. O primeiro passo é conversar com a sua mãe. Vocês duas juntas podem fazer um BO contra a Mônica, se for necessário, né? Para tentar afastar aí o Gabriel dela e podendo pedir aí até uma medida protetiva, porque assim, é desconfortável, mas é uma forma de afastar os dois aí, porque você disse que ele tá apaixonado, né? E que, enfim. Então é uma forma aí de você afastar os dois. É uma forma que você tem de quebrar esse ciclo. E aí depois você conversa com o Rodrigo, né? Primeiro garante a segurança do seu irmão, né? Junto com a sua mãe, e depois você conversa com o Rodrigo. E aí, enfim, se o Rodrigo não entender, paciência, né? Porque o caso é sério e eu acho que agora você tem que dar atenção realmente para o seu irmão, para sua família e não confronta a Mônica, né? Não fala com a sua mãe, não vai por esse caminho, vai para o caminho da lei, né? Da justiça. Então, se protejam aí, né? Usem todas as medidas aí necessárias, faz um boletim de ocorrência, né? Medida protetiva e se precisar aí aciona o conselho tutelar. Mas não confronta essa mulher não, né, deixa pra lá, e quando vocês estiverem aí com o Gabriel protegido, aí, enfim, você conversa com o Rodrigo, e aí ele que se resolva lá com a mãe dele. E se ele quiser de fato terminar com você, paciência, né, aí você já vê aí que não era um cara bacana aí pra você manter e continuar num relacionamento. Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Deixem aí as mensagens de apoio aí
para Giovana, o que ela deve fazer, claro, de forma gentil, né? Um caso delicado, enfim. E esse foi o episódio de hoje. Envie aí a sua história pra gente. Pode ser pelo e-mail, você pode fazer um e-mail anônimo. No link da bio do Instagram, nosso Instagram é @amiga_você_não_sabe_. Então entra lá e tem no link ali, tem todas as formas que você pode enviar a sua história. Pode ser por e-mail, pode ser pelo formulário ali, que é totalmente anônimo. Pode ser também pelo áudio em WhatsApp. Tem gente que não quer escrever, então tem essa opção de áudio aí, mandar uns áudios no WhatsApp. Ou e-mail, enfim, você pode escolher ali a forma melhor ali para você, tá? Então comentem aí, deem uma força pra Giovana, porque essa situação aí é realmente complicada. Então beijo, gente, e até a próxima. Quer ver a sua história aqui? Envia pra gente por e-mail, WhatsApp ou formulário. Tá tudo no link da bio no Instagram. Entra também no nosso grupo no Telegram. É só digitar Amiga Você Não Sabe e pronto. A próxima história pode ser a sua. Um beijo e até a próxima!